Oi, gente, estou aqui no estúdio do canal Salto Alto mais uma vez, com mais uma profissional aqui comigo, participando do quadro Dúvidas de Mãe, que é o nosso quadro aqui do canal Salto Alto, dedicado às mãezinhas, para a gente tirar dúvidas delas sobre vários assuntos. E a Valéria Fiorotti é psicóloga clínica e está aqui para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento emocional das crianças de 0 a 1 ano. Vem comigo que tem muita coisa bacana para a gente ver. Olá, Valéria, obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Muito obrigada por estar participando desse quadro conosco. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento emocional das crianças de 0 a 1 ano. E eu queria que você, assim, começasse fazendo uma introdução pra gente. Como que a gente pode perceber esse desenvolvimento, em que a gente pode contribuir, né, para o desenvolvimento da criança nesse primeiro período, que é o mais crítico, que a gente fica perdida. O primeiro ano de vida da criança é um período de muita aprendizagem, tanto para a criança como para a mãe. Então, nasceu uma criança e está nascendo uma mãe. Quando a criança nasce, ela não desenvolveu ainda a sua inteligência. Então, ela nasce com reflexo primário, né, que a gente chama, que é o choro. Por isso, ela nasce chorando. A partir desse primeiro choro, ela começa a desenvolver toda a sua aprendizagem, principalmente através do choro, que é esse reflexo que ela nasce com ele. Então, ela começa a aprender que toda vez que ela chora, ela recebe atenção e cuidados. Então, o choro é o principal meio de comunicação do bebê com o mundo, a partir do momento que ele nasce. De 0 a 24 meses, a inteligência da criança e as emoções, a parte afetiva e emocional e cognitiva da criança, ela se desenvolve através das percepções, né, das sensações e dos movimentos, que é o período que nós chamamos de período sensório-motor. Então, a partir das sensações que a criança tem, né, através dos movimentos e da percepção, ela vai desenvolvendo a sua inteligência e as suas emoções. E como que a gente pode contribuir com isso? Então, aí é que vem a grande questão, né? Como eu falei, a criança nasce com esse reflexo primário, que é o choro, e a partir daí, essa primeira aprendizagem, então, né, que a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, ela vai ter que desenvolver também, estar muito atenta e ligada. Por isso que a simbiose entre mãe e bebê, entre mamãe e bebê, ela é tão importante. O que é essa simbiose? É essa comunicação. É a mãe estar ligada realmente no bebê para perceber tudo que está acontecendo com o bebê nesse momento da vida. Então, à medida em que o bebê vai se desenvolvendo e que a mãe convive com ele, ela já é capaz de perceber, até pela própria rotina do bebê, que horas que ele está chorando porque ele está com fome, né? Que horas que ele está chorando porque ele está sentindo necessidade de tomar banho, né? E essa percepção vai ajudar a mãe a entender o que o bebê está precisando naquele momento. Agora, eu recebi algumas perguntas aqui de seguidoras nas minhas redes sociais e uma delas fala muito disso, sobre o choro, né? Eu achei até interessante. Foi a Nayara Cibien, o nome dela. É minha seguidora aqui no canal Salto Alto. E ela perguntou, ela disse que a bebê dela tem 3 meses. E ela sempre escuta isso. Ah, deixa essa menina chorar, faz bem, não sei o quê. Realmente? Ou você estava falando que é a forma do bebê se comunicar, mas realmente a gente pode deixar chorar ou tem algum problema? Isso vai afetar psicologicamente o bebê? Então, vamos falar em primeiro lugar de equilíbrio, né? Claro que, como eu disse, o bebê ele chora para dizer que ele está precisando de alguma coisa e ele não sabe falar. Então, essa é a comunicação que ele tem com a mãe e com as pessoas do mundo. Então, se ele está chorando, ele está precisando de alguma coisa. Nem que seja um colinho, um afeto. Nem que seja um colinho, um afeto. Às vezes a criança não está com fome, não está com vontade de tomar banho, mas ela está querendo contato. Então, vamos entender que esse bebê passou 9 meses dentro do útero da mãe. O tempo inteiro em contato com essa mãe. E, de repente, ele está fora dela. Agora,
Quando os adultos falam, deixa chorar, não tem problema chorar, às vezes pode ser porque essa mãe ela pode ter uma relação exagerada também. Às vezes acontece isso, assim, da mãe não esperar nem a criança chorar. Ela fez o primeiro... Já corre. Já tá pegando, já tá desesperada e até passando essa ansiedade para a criança. Então, vamos entender que nessa fase do desenvolvimento, a inteligência da criança se desenvolve através das sensações e dos movimentos. E aí, se a sua criança percebe que ela fez e você já tá lá angustiada, ofegante, ela vai sentir isso. Entendi. Né? Então, é importante que a mãe tenha esse cuidado. É claro que ela tem que ir lá olhar e ver o que a criança está querendo. Né? Com 3 meses, a gente ainda não fala em pirraça. Então, ela precisa de alguma coisa, nem que seja realmente do seu colo. Pegue o bebê, não tem problema. Mas fique atenta ao seu movimento ali como mãe também. Porque o bebê está chorando, nem sempre é para você pegar ele no colo. Às vezes ele só está querendo que você converse com ele. Entendi. Então, de repente, fala, ei, meu amor, mamãe está aqui, né? Então, para a criança sentir a sua presença, né? Isso mesmo. E com relação, assim, à questão da inteligência e do desenvolvimento desse bebê. Por exemplo, a Helena vai fazer 6 meses. Como que eu posso contribuir para ela estar se desenvolvendo? Porque eu já percebi que ela é um pouco acelerada. Eu vejo crianças da mesma idade que ela, que ela está fazendo coisas de crianças maiores, assim, que já estão com 7, 8 meses, né, ou até mais. Isso é normal? É de cada criança? A mãe precisa estar forçando, de repente, algumas técnicas ou alguma coisa para essa criança estar desenvolvendo? Ou cada uma tem o seu jeitinho mesmo? Então, o desenvolvimento humano, ele tem parâmetros, né? Então, existe uma escala, né? Várias escalas de desenvolvimento que falam de um padrão, né? Do que acontece em cada período da vida. Mas existe uma outra coisa que se chama ritmo maturacional. Cada criança tem um ritmo que pode acontecer, então, variações. Então, por volta, né, de 6 meses, o bebê começa a sentar. Mas tem bebê que senta antes e tem bebê que senta um pouquinho depois. Isso é o ritmo maturacional, esse é o ritmo maturacional ao qual eu me refiro. E que você também está dizendo em relação à sua bebê. Algumas coisas ela já faz, coisas que você observa que uma criança de 8, 9 meses faz e ela já está fazendo. Então isso tem a ver às vezes com o estímulo ou com o próprio ritmo do bebê, que também é influenciado pelo meio onde ele vive. Em relação ao estímulo, como eu disse inicialmente, o desenvolvimento do bebê, ele se dá através das sensações e dos movimentos. Então, quanto mais atenção esse bebê tem, quando eu digo atenção, eu não estou falando de superproteção, de ficar com esse bebê o dia inteiro no colo só para você, mamãe. Quando eu digo atenção, é você cuidar desse bebê, permitir que outras pessoas se aproximem desse bebê também. Brincar, interagir, conversar. Sensações e movimentos envolvem todos os órgãos dos sentidos, né? Olfato, fala, audição, tato. Então, se você permite que as pessoas da sua família, por exemplo, peguem o seu bebê no colo, você está contribuindo com o desenvolvimento dele. Um bebê que só fica no colo da mãe e não vai no colo de ninguém, ele está perdendo essa oportunidade de aprendizado do que é estar no colo de outra pessoa. Então, o maior estímulo para bebês de 0 a 1 ano é a interação. Então, eu vou falar de uma coisa aqui, que é o ciúmes, né? Que a mãe tem do seu bebê. Ai, meu Deus. Você tem, Tenho. Eu tento segurar, mas eu tenho. Todas as mamães têm. E essa é uma reação natural da mãe, até para que a mãe realmente queira cuidar do seu bebê, né? Esse amor, esses ciúmes. Então,
Só que a gente precisa, se a gente quer que o bebê se desenvolva, é importante que a gente trabalhe esse sentimento. Então é fundamental que ele também tenha apego e que ele também conheça o papai, que ele também tenha apego e ele também conheça a vovó, a titia, o titio. E vocês, mamães, não precisam ficar com ciúmes, porque eu posso garantir que sempre, principalmente se você continuar sendo essa mamãe zelosa, que está atenta ao desenvolvimento do seu bebê, você será a pessoa mais importante da vida do seu bebê. Assim, a gente fica com medinho. A gente fica. E isso é normal, né? Eu quero dizer isso para vocês. É normal que a gente tenha esse medinho. Mas é fundamental que as mamães trabalhem esse sentimento para que o bebê se relacione com outras pessoas. Porque o seu bebê, ele vai fazer aquilo que você permitir que ele faça. Porque você é a pessoa mais importante da vida dele. Você é o vínculo maior. Valéria, eu tô com outras perguntas aqui também, que é da Tita Serafim, não é minha parente, mas ela é participante aqui no canal Salto Alto, minha seguidora, quero até agradecer as meninas que mandaram perguntas. Ela tem duas perguntas. A primeira, ela fala sobre pirraça, ou estresse, né, da criança. É comum nessa idade, até 1 ano, ter esse tipo de atitude, ou de repente é uma outra coisa que a criança esteja enfrentando, assim, o que você diria? Então, o bebê, ele pode sim ficar irritado e essa irritação, esse estresse, né, que a gente chama, geralmente tem a ver com cansaço. Então, às vezes, a gente estava falando do estímulo lá. Excesso de estímulo pode irritar o bebê também, pode estressar o bebê. Né? O bebê, ele precisa de descansar, ele precisa de dormir, ele precisa ter momentos de quietude. Então, o bebê, ele pode sim ficar nervoso, tá? Às vezes até por excesso de estímulo, que pode ser, por exemplo, vídeos, às vezes a criança fica muito ali no vídeo, tá? Ou excessos também de brincadeiras. Então, por isso que é importante essa comunicação com o bebê, a mãe tá atenta ao bebê, viu que o bebê tá mais, né, agitadinho, né? Às vezes é o momento de você ficar sozinha com ele, né? Sentir o bebê, colocar ele pertinho de você, para ele poder se acalmar, para você também poder se acalmar e passar aí essa tranquilidade pro bebê. Mas qual a atitude que eu posso ter? Porque é uma criança muito nova, né? Eu posso repreender? O que eu posso falar? De repente mudar meu tom de voz, né? Tentar, às vezes a criança está fazendo no meio de outras pessoas. Como que eu posso, assim, corrigir sendo uma criança tão pequena, né? Tem como? Então, vamos tentar pensar numa situação, porque a gente está falando de bebês, né? Então, vamos simular aqui uma situação. O bebê, ele quer mexer em alguma coisa que pode prejudicá-lo, que pode, por exemplo, uma peça de vidro que tá num armário que tá alto, ele tá tentando subir para pegar, ou ele tá na casa de um parente que tem algo ali que não pode pegar. E aí você pode conversar com o bebê, embora a gente saiba que a compreensão do bebê ainda é restrita. Então, nada de querer bater e brigar, né, exaustivamente com o bebê, mas você pode já sinalizar com o seu tom de voz que aquele comportamento não é aprovado por você. Então, nessa fase da vida, a criança desenvolve uma inteligência que a gente chama de inteligência prática. Então, ela já reconhece, por exemplo, o tom de voz da mãe. Ela pode não compreender ainda amplamente o que a mãe está dizendo efetivamente, mas ela já entende o tom de voz da mãe, que representa contentamento e satisfação, e ela reconhece o tom de voz da mãe, que representa reprovação e insatisfação da mãe. Então, se você está trocando a fraldinha do bebê, por exemplo, e ele, né, não está deixando, aí você pode falar, ó, mamãe não gostou, não pode fazer isso não é legal. É um tom de voz que a criança, né, a sua própria expressão, que a criança vai entender que aquele comportamento
não é um comportamento que você espera dela. E aí, isso sendo feito repetidas vezes, talvez na primeira vez, obviamente, o bebê não vai atender. Mas você vai mantendo o tom de voz e ele vai começar a aprender que aquele seu tom de voz é um tom de voz que representa uma negativa, algo que ele não deve fazer. Entendi. Valéria, a Tita, ela mandou uma outra pergunta também, e essa é relacionada ao sono. Ela está perguntando se acordar à noite, a criança acordar à noite, tem alguma coisa relacionada a algo que ela fez durante o dia, ou é algum transtorno emocional, ou é normal uma criança de até 1 ano acordar durante a noite? Então, é normal que a criança acorde sim, principalmente se tiver acontecendo alguma coisa diferente na vida dela. Por exemplo, a criança está doentinha, é natural que ela acorde à noite, às vezes até porque está sentindo um desconforto, uma dor. Agora, é muito importante para as mamães, no primeiro ano de vida, estimularem a criança a dormir a noite inteira, né? Porque a criança não sabe, ela não nasce sabendo o que é dia e o que é noite. Para ela, o dia e a noite é a mesma coisa. Ela vai aprender isso justamente com a família. Então, à noite, é importantíssimo que, se a família deseja que a criança tenha uma noite tranquila, é importantíssimo que à noite a família diminua os estímulos sociais e emocionais com a criança, tá? Porque aí ela vai começar a aprender que tá ficando tudo quietinho, é hora de dormir. Igual eu falo com meu marido, por exemplo, às vezes ele tá brincando muito no horário da noite, eu falo, não estimula. Demais. Eu já coloquei uma rotina dela tomar um banhozinho à noite antes de dormir. A gente já apaga algumas luzes, então é mais ou menos isso mesmo, né? Isso aí, olha só. Lembrando que a criança, a inteligência se desenvolve através das sensações e dos movimentos. Então, esse ritual, estabelecer horários precisos para realizar as atividades da criança é muito importante para ela ter equilíbrio, tá? Inclusive emocional. Então, assim, é importante que o banho seja sempre na mesma hora, porque aí você vai ter facilidade para dar esse banho, porque todo dia, se você dá banho às 10 da manhã, quando estiver próximo das 10 da manhã, a criança vai pedir por esse banho. E ela pode até chorar, porque ela vai sentir falta. Entendi. Então, se você cada dia dá o banho num horário, essa criança ela vai ficar desregrada, ela não vai entender que horas que é a hora de tomar banho. E a mesma coisa com a alimentação. Então, por isso que é natural que a criança acorde à noite, no primeiro ano de vida, tá? Isso acontece, mas se a mãe deseja que a criança não acorde com muita frequência e diminua e comece a dormir a noite inteira, é importante que, caso a criança acorde à noite, a mãe perceba o que essa criança tá precisando. É porque a fralda tá cheia, ela fez muito xixi, então ela tá incomodada? Tudo bem. Vai lá e troca a fraldinha. Sem conversar muito, sem agitar. Exatamente, sem conversar. Não é hora de conversar, é hora de dormir. Né? Se você começar a brincar com a criança, ela vai querer brincar e não vai dormir mais. Né? E em relação também à alimentação, se for uma criança que já tem perto de 1 aninho ou 1 aninho, você também já pode avaliar se precisa dar essa mamadeira nesse horário, né? Ou mesmo que seja o peito, tá? Claro, nos primeiros meses não, é livre demanda, né? A criança nasceu, ela tem livre demanda de tudo. A gente vai fazer tudo de acordo com a necessidade da criança. Inclusive o peito, ela, né, deve mamar o tempo inteiro, até se ela quiser, quanto mais, melhor. Mas a partir do 2º mês já é importante que a mãe comece a estabelecer horários, de 2 em 2 horas, ela vai dar, começando de hora em hora, depois de 2 em 2 horas, para a criança começar a aprender a disciplina. E isso vai interferir lá na frente na criança, na hora que você vai
justamente estabelecer a resposta aos seus comandos verbais com a criança. Então ela vai começar a aprender a te acatar, porque ela vai entender que a vida tem uma regrinha, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para tomar banho. Se você não estabelece esses horários, a criança também fica confusa e tende também a ser um bebê mais agitado. Então a importância dessa disciplina, dos horários certos para cumprir a rotina do bebê é muito importante para equilibrar o bebê, inclusive emocionalmente. E os pais agradecem também, né? Quando o bebê dorme a noite toda. Com certeza. Valéria, muito obrigada. Eu sei que tem muitos assuntos. Você vai ficar mais aqui com a gente, vai vir aqui mais vezes. Então, aproveito para chamar as seguidoras para mandarem perguntas, sugestões, né, de assuntos para a gente tratar aqui. Tem muita coisa para a gente conversar. Te agradeço muito e te espero aqui numa próxima oportunidade, tá bom? Eu também agradeço muito a você, Tati, agradeço as seguidoras. Eu estou à disposição, para mim foi uma alegria estar aqui e realmente a gente tem muita coisa mesmo para falar. Para tricotar, para bater papo. Isso aí. De 0 a 2 anos é o período em que o bebê mais se desenvolve. Né? Então é muito importante que as mães estejam mesmo atentas, que aprendam o que é o ideal a ser feito mesmo, para contribuir com o desenvolvimento saudável do bebê. Ai, que bom, obrigada. E quem tiver alguma outra dúvida, também quiser me mandar no direct, eu vou encaminhar para a Valéria e ela está à disposição para responder a vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima, tchauzinho!